Meditação e louvor. Vamos a mais uma reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Escolhi para hoje Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Epístolas escritas pelo apóstolo Paulo que nos mostram, nos falam de um Deus fiel que cumpre os seus propósitos na vida daquele que ele escolhe. Vejamos o que o Senhor falou a Ananias sobre o chamado do apóstolo dos gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa expressão usada pelo Senhor acerca de Saulo, que estava em casa de Judas, a rua chamada Direita, na cidade de Damasco, lugar para onde Saulo foi levado, como podemos ler em Atos, capítulo 9, versículo 6, disse o Senhor: esse é para mim um vaso escolhido. Nós podemos ler nos versículos 13 e 14, foi assim que o Senhor, disse o Senhor, como podemos ler na primeira carta, sobre os que são chamados, da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, a parte A, diz assim: chamados segundo a presciência de Deus. Paulo foi chamado de vaso, porque o servo é um instrumento nas mãos do Senhor para fazer dele como o oleiro, o Senhor nosso Deus, deseja fazer, na expressão para levar o meu nome, isto é, anunciar o evangelho aos perdidos. O grande oleiro escolhe quem ele quer e faz dele um vaso para realizar a sua obra. Vejamos agora o que diz o apóstolo Paulo nos versículos a seguir. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Localiza aí, meu prezado irmão: e dou graças ao Deus que me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E na segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1, versículo 8, a parte B, e o versículo 9, que diz: participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes, confirmando a palavra de Pedro aqui, antes dos tempos, dos séculos. E ainda na segunda carta aos Coríntios, muito conhecido, capítulo 4, versículo 7, sobre o vaso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Tudo o que lemos e comentamos é o cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Instruindo os seus discípulos, diz assim, João escreveu no capítulo 15 e versículo 16: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amados companheiros na obra do Senhor, vamos continuar servindo ao Senhor com alegria. Ele continua escolhendo e preparando os seus servos para a obra que ainda resta nesses dias. Amém. Que o bom Deus nos conceda um sono tranquilo e restaurador e um novo dia cheio de bênção dos céus. E lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.